Deus abençoe a todos. Hoje, compartilharei um testemunho do nosso irmão Mark, que uma vez correu atrás de riqueza e fama, idolatrando um artista popular. Durante sua experiência de quase morte, Mark se viu em um lugar escuro, onde o artista revelou o vazio de seu sucesso e compartilhou arrependimentos sobre negligenciar a fé. Meu nome é Mark Thompson, tenho 32 anos, nasci e fui criado em Detroit. Cresci em um bairro onde as oportunidades eram escassas e as ruas pareciam uma luta constante. Minha família não era rica, vivíamos de salário em salário, assim como as famílias ao nosso redor. Uma coisa que sempre tive enquanto crescia era a música. Era minha fuga, uma maneira de sentir algo além da rotina diária. Quando adolescente, me vi atraído por um artista em particular, alguém que eu admirava como um símbolo do que era possível. Essa pessoa representava uma vida com a qual eu sonhava: sucesso, riqueza, poder e influência. Eu passava horas ouvindo suas músicas, analisando as letras e tentando absorver a sabedoria por trás de suas palavras. A história do artista falou comigo. Eles vieram de origens humildes, assim como eu, uma criação difícil com pouco, mas, de alguma forma, eles chegaram ao topo. A música deles não era apenas entretenimento, era um projeto para a vida. Das ruas para o topo, eles diziam, e essas palavras ficaram comigo. Eu nunca tinha visto ninguém sair de um lugar como o meu, pelo menos não da maneira como esse artista fez. Para mim, eles eram mais do que apenas um músico, eles eram um mentor de longe. Eu admirava sua ética de trabalho, a maneira como construíram um império do nada. Cada letra parecia carregar uma mensagem sobre perseverança e autoconfiança. O artista falava sobre fazer isso sozinho, não depender de mais ninguém. Eles tinham essa maneira única de transformar dificuldades em motivação. Sua jornada para a fama não era apenas sobre a música, era sobre superar adversidades e assumir o controle do seu destino. Para mim, esse artista não era apenas uma celebridade, eles eram um guia, um modelo, me mostrando que tudo era possível se eu trabalhasse duro o suficiente e acreditasse em mim mesmo. Lembro-me de quando ouvi o álbum deles pela primeira vez. Foi como se uma lâmpada tivesse acendido na minha cabeça. Havia algo tão cru, tão real na história deles, a maneira como falavam sobre luta, vida nas ruas e subir a escada do sucesso. Este artista não falava apenas sobre dinheiro ou fama, eles falavam sobre poder. Eles falavam sobre negócios, criação de riqueza e construção de um império do zero. Esse era o tipo de vida que eu queria. Conforme fui ficando mais velho, comecei a acompanhar a carreira deles mais de perto. Li livros sobre eles, assisti a entrevistas e tentei aprender tudo o que pude. A ascensão deles de origens humildes ao auge da indústria do entretenimento foi mais do que impressionante, foi inspiradora. Comecei a moldar minha própria vida em torno da ideia de que sucesso significava controle, poder e riqueza. Não achava que havia algo errado nisso. Pensei que se conseguisse construir riqueza e influência suficientes, finalmente poderia me sentir realizado. Trabalhei duro, comecei alguns pequenos negócios e, gradualmente, as coisas começaram a decolar. Mas ainda assim, não estava satisfeito. Quanto mais eu ganhava, mais eu queria. Eu tinha alcançado um nível decente de sucesso, mas não conseguia me livrar da sensação de que faltava alguma coisa. Por fora, tudo parecia perfeito: dinheiro, roupas bonitas, um carro chamativo e uma casa da qual eu pudesse me orgulhar. Mas, no fundo, eu me sentia vazio. Quanto mais eu corria atrás do que o artista tinha, fama, fortuna, influência, menos realizado eu me sentia. Sempre havia algo mais pelo que lutar, sempre outro marco a ser alcançado, e ainda assim nada disso parecia me trazer paz verdadeira. Foi quando comecei a refletir mais sobre o que o artista havia dito em suas músicas e entrevistas. Eles frequentemente falavam sobre ser autodidata e não depender de ninguém além de si mesmo. Mas,
Conforme eu ouvia mais atentamente, comecei a me perguntar, essa era realmente a resposta? A autoconfiança, do tipo que eles pregavam, era a chave para a felicidade? Comecei a perceber que, apesar de todo o dinheiro e poder, o artista havia mencionado coisas que pareciam mais profundas, coisas sobre relacionamentos, sobre o que realmente importava, mas eles nunca expandiram completamente o que isso significava. Não consegui ignorar a sensação de que talvez tivesse perdido algo crucial. Não foi só o sucesso do artista que me fascinou, foi a maneira como eles lidaram com as provações da vida. A música deles sempre teve uma corrente oculta de superação de lutas, e eu admirava como eles pareciam ter tudo planejado. Mas em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia que havia algo maior do que dinheiro, algo que não podia ser comprado. Eu não sabia o que era esse algo, mas senti que talvez estivesse começando a perceber que não se tratava de acumular coisas. Era sobre entender algo mais profundo, algo espiritual. Eu não fui criado em uma família religiosa, mas sempre soube que havia mais na vida do que eu podia ver ao meu redor. Quando adolescente, me envolvi na igreja, mas a mensagem nunca me fez sentido. Só muito mais tarde na vida, quando o vazio se tornou insuportável, comecei a me perguntar se talvez as respostas não estivessem no sucesso material ou na autossuficiência, mas em algo totalmente diferente, algo que sempre esteve lá, apenas esperando que eu percebesse. O artista tinha tudo o que eu pensava que queria. Mas, à medida que eu estava à beira de alcançar tudo o que eu achava que me faria feliz, comecei a questionar se o sucesso sozinho poderia preencher o vazio dentro de mim. Talvez o artista tivesse as respostas que eu estava procurando, mas eu sabia no fundo que precisava encontrar meu próprio caminho, um caminho que não fosse apenas sobre sucesso, mas sobre algo muito mais duradouro e gratificante. Era isso que eu acreditava estar buscando. Só muito mais tarde percebi que minha busca por respostas estava me levando por um caminho inesperado, um que me colocaria cara a cara com algo muito além da minha compreensão. Foi nesse momento que tudo mudou. Os anos que se seguiram se tornaram confusos. O que eu acreditava ser o auge do sucesso rapidamente começou a se desfazer. Os negócios nos quais eu havia investido meu coração e alma, aqueles que trabalhei incansavelmente para construir, começaram a fracassar. Uma série de decisões ruins, enraizadas no orgulho e em um desejo insaciável por mais, me empurraram ainda mais para um caminho do qual eu não sabia como escapar. Meu casamento, antes uma base estável e confiável, começou a se deteriorar. Minha esposa e eu brigávamos constantemente. Nós nos tornamos estranhos um para o outro, vivendo sob o mesmo teto, mas nos afastando em nossos próprios mundos, sem mais nos conectar verdadeiramente. Não era apenas meu casamento que estava desmoronando, minha saúde também estava piorando. O estresse constante de manter a ilusão de sucesso que eu tinha trabalhado tanto para criar estava cobrando um preço alto do meu corpo. Eu estava exausto o tempo todo, sobrecarregado pela ansiedade que eu tentava abafar com noites e distrações. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia identificar o que era. Uma noite, depois de mais uma discussão acalorada com minha esposa, eu me vi sentado na sala de estar, olhando pela janela, perdido em pensamentos. O peso de tudo me pressionando de uma vez era quase insuportável. Eu não tinha mais nada, nenhum negócio, nenhuma família, nenhuma paz de espírito. Parecia que minha vida inteira tinha sido construída sobre uma base de mentiras, mentiras que eu tinha contado a mim mesmo sobre o que realmente importava. Eu tinha corrido atrás das mesmas coisas que eu idolatrava, riqueza, status e poder. Mas agora, neste momento sombrio de realização, eu entendia que essas coisas eram vazias se não viessem com paz real, amor verdadeiro e um propósito significativo. Não consigo lembrar exatamente quando aconteceu, mas lembro da sensação avassaladora de desespero que me consumiu, me puxando mais fundo para o abismo. Eu senti como se estivesse me afogando em um mar de minha própria criação.
Eu estava sozinho, completamente isolado de tudo e de todos ao meu redor. Na minha mente, eu estava preso. Não eram apenas as perdas que doíam, era a dura percepção de que todas as coisas pelas quais trabalhei, a riqueza material, o sucesso, não me trouxeram o que eu esperava. Elas não me deram felicidade ou realização. Naquela noite, em um momento de desespero absoluto, eu desmoronei. Meu corpo parecia estar afundando no chão, e eu não conseguia recuperar o fôlego. Parecia que o peso de tudo que eu já tinha feito estava me esmagando de uma vez. O ar ficou rarefeito, sufocante, e eu podia me sentir deslizando para a inconsciência. Lembro-me de uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxado para longe do meu próprio corpo, sendo puxado para um vasto e infinito vazio. Não consegui explicar na época, mas havia algo profundamente perturbador na experiência. Era como se eu tivesse perdido o controle de tudo o que acontecia ao meu redor. O mundo pareceu desaparecer, e a dor física que eu estava suportando pareceu desaparecer. Conforme eu me aprofundava mais neste lugar desconhecido, me vi em um espaço que eu só poderia descrever como inferno. A escuridão era avassaladora, como se estivesse me pressionando, um peso sufocante do qual eu não conseguia escapar. O ar estava denso de desespero, e um medo avassalador me consumia. Não era apenas a ausência de luz que me aterrorizava, era a profunda sensação de isolamento. Não havia som, luz, fuga. Era como se eu estivesse sendo engolido inteiro por este vazio, sem esperança. Enquanto eu tropeçava na escuridão, uma sensação de estar sendo observado me consumia. Ouvi passos atrás de mim, mas quando me virei, não havia nada lá. Não tinha certeza se eu estava alucinando ou se esse lugar era algo muito pior do que qualquer coisa que eu já havia concebido. Mas eu sabia no meu íntimo, no mais profundo de mim, que eu não estava sozinho. E então, de repente, uma figura apareceu diante de mim. A princípio, era apenas uma forma borrada, mas conforme se aproximava, eu vi quem era. Eu não conseguia acreditar no que via. Ali, parado diante de mim, estava o mesmo homem que eu admirava há tanto tempo, o homem cujas palavras moldaram minha compreensão do sucesso. Era Jay-Z. O homem que eu idolatrava, aquele que eu acreditava ter tudo planejado, estava parado na minha frente. Mas essa não era a figura poderosa e intocável que eu havia imaginado. Era alguém quebrado, sofrendo e perdido. Seu rosto estava magro, seus olhos vazios, e havia uma tristeza em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se o peso de todas as suas escolhas, todo o seu sucesso, finalmente o tivesse alcançado. Eu podia ver em seus olhos arrependimento, dor e uma tristeza indescritível. O homem que antes parecia invencível agora parecia uma mera sombra da pessoa que eu idolatrava. A figura poderosa que eu reverenciava agora era uma alma quebrada, presa em um lugar que eu nunca pensei que ele pudesse alcançar. Jay-Z olhou para mim por um longo momento, seu olhar cheio de uma emoção que eu não conseguia identificar. Então, sua voz quebrou o silêncio, calma, mas pesada de arrependimento. Mark, ele disse suavemente, você não quer acabar como eu. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto suas palavras se acomodavam profundamente dentro de mim. Era como se o peso de sua declaração carregasse uma verdade inegável. Eu não entendia completamente como, mas de alguma forma, eu sabia que ele estava falando de um lugar de experiência dolorosa. Suas palavras ecoaram em minha mente e meu coração afundou. Por muito tempo, eu acreditei que o sucesso que Jay-Z tinha, a fama, a fortuna, o poder, era a resposta para tudo. No entanto, aqui estava ele, parado em um lugar de tormento e arrependimento, despojado de tudo pelo que havia trabalhado. Não fazia sentido. Como alguém que havia conquistado tanto, riqueza, influência, reconhecimento, poderia acabar aqui?
Mas antes que eu pudesse expressar a pergunta que estava na ponta da minha língua, Jay-Z falou novamente, seus olhos cheios de tristeza. Eu pensei que tinha tudo, ele disse, sua voz baixa e cansada. Eu pensei que se eu construísse meu império, se eu acumulasse riqueza suficiente, se eu me tornasse poderoso o suficiente, eu finalmente me sentiria completo. Mas é tudo mentira, Mark. É tudo mentira. Eu perdi tudo que realmente importava. Fiquei congelado, incapaz de falar. Lá estava ele, o homem que uma vez personificou tudo o que eu queria, agora me dizendo que nada disso valia o custo. Nada disso lhe deu paz. Nada disso lhe trouxe realização. Naquele momento, parado na escuridão sufocante, percebi algo profundo. Tudo que eu havia perseguido na minha própria vida, a riqueza, o sucesso, o reconhecimento, não significava nada se não viesse com algo mais profundo, algo mais significativo, algo espiritual. Enquanto as palavras de Jay-Z pairavam no ar pesado, algo começou a mudar dentro de mim. A escuridão que antes parecia opressiva agora começou a perder o controle. Havia uma atração, uma força inegável que se agitava profundamente dentro de mim. Não eram apenas suas palavras, embora fossem poderosas, era toda a experiência que estava me mudando. Pela primeira vez, senti que estava vendo além das ilusões que antes pareciam tão reais. As paredes que eu havia construído em torno do sucesso, da riqueza e do poder começaram a rachar. Eu podia vê-las pelo que realmente eram, passageiras, vazias, em última análise, insatisfatórias. Eu estava começando a entender a profundidade do arrependimento de Jay-Z. Em sua ascensão à fama, ele acumulou tudo o que eu achava que queria. No entanto, no final, nada disso preencheu o vazio dentro dele. Seu império, sua riqueza, sua fama, todas as coisas que pareciam tão importantes para mim, eram meramente distrações, soluções temporárias para um vazio muito mais profundo. Ele construiu tudo, mas a que custo? O custo de sua alma, parecia. O custo de nunca entender o que realmente significava viver em paz, ter significado e propósito na vida além do que o mundo oferecia. Olhei para Jay-Z, seu rosto marcado pela tristeza e arrependimento. Como você chegou aqui? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Eu precisava saber. Eu precisava entender como alguém tão poderoso, alguém que havia alcançado tudo o que eu pensava ser o auge do sucesso, poderia acabar em tal lugar. Os olhos de Jay-Z escureceram ainda mais, e ele respirou fundo antes de responder. Eu corri atrás das coisas erradas, Mark. Eu pensei que se eu tivesse o suficiente, se eu pudesse me tornar o suficiente, eu seria feliz. Mas eu estava errado. É tudo vaidade. A fama, o dinheiro, o poder, eles são apenas distrações. Eles me levaram para mais longe da verdade, para mais longe do que realmente importa. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu tinha passado minha vida inteira correndo atrás dessas mesmas coisas, acreditando que elas preencheriam um vazio dentro de mim. Mas, de pé no meio desse lugar escuro e abandonado, eu finalmente percebi que estava andando na estrada errada. Eu não entendo, eu disse, minha voz tremendo. Qual é a verdade? O que eu deveria estar procurando? A expressão de Jay-Z se suavizou pela primeira vez, e eu vi um lampejo de paz por trás da tristeza em seus olhos. A verdade não é encontrada nas coisas deste mundo, ele disse, sua voz firme, mas cheia do peso de anos de arrependimento. A verdade está em Deus, em seu amor, sua graça e seu perdão. Você não pode preencher esse vazio com mais nada. Passei anos tentando fazer isso com as coisas erradas, mas a única coisa que lhe trará paz verdadeira é conhecê-lo. Ele fez uma pausa, seu olhar inabalável. Mark, você precisa se afastar de tudo que o distrai e buscá-lo. Ele é a única maneira de encontrar a verdadeira realização.
As palavras eram quase impossíveis de absorver. Jay-Z, o homem que parecia ter tudo, estava me dizendo que a chave para a realização não estava na riqueza, fama ou poder do mundo, mas em Deus. Era difícil de entender, especialmente depois de tudo que me ensinaram e tudo que acreditei enquanto crescia. Mas enquanto eu estava ali naquele lugar abandonado, algo se agitou profundamente dentro de mim. Uma semente havia sido plantada, e eu não podia ignorá-la. Estou lhe dizendo isso porque quero que você saiba, não é tarde demais, disse Jay-Z, sua voz pesada de arrependimento, mas cheia de um novo tipo de urgência. Você ainda tem uma chance, Mark. Você pode fazer uma escolha. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Suas palavras pairaram no ar e, pela primeira vez, em meio a toda a escuridão, senti um lampejo de esperança. Isso não era apenas um aviso, era uma segunda chance. Uma chance de me afastar do caminho do vazio que eu estava trilhando e abraçar algo real, algo eterno. Naquele momento, algo profundo dentro de mim clicou. Fiz uma escolha, uma decisão irreversível. Eu buscaria a verdade da qual Jay-Z havia falado. Eu não sabia como seria essa jornada, mas sabia com certeza que tinha que começar. A vida que eu estava vivendo, uma que girava em torno de perseguir coisas que, no final das contas, não importavam, havia acabado. Era hora de mudar. Ao tomar essa decisão, senti algo mudar. A escuridão ao meu redor, que antes parecia tão opressiva, começou a recuar um pouco. Uma pequena luz tremeluziu à distância, um lampejo de esperança, e naquele momento, eu sabia lá no fundo que este era apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada que eu nunca havia previsto, mas que eu estava finalmente pronto para fazer. A figura de Jay-Z começou a desaparecer, mas antes que ele desaparecesse completamente, ele olhou para mim uma última vez. Lembre-se, Mark, ele disse, sua voz carregando o peso de seus arrependimentos. Não é sobre o que você tem, mas quem você se torna. Busque a Deus, e Ele lhe dará a paz que você tem procurado. Com essas palavras finais, tudo ao meu redor começou a ficar embaçado. Eu fui puxado de volta da escuridão, de volta ao mundo real. Meu corpo estava pesado, mas meu coração estava mais leve do que tinha sido em anos. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa, eu não era a mesma pessoa que tinha sido apenas alguns momentos antes. Algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava finalmente no caminho certo. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia que tinha que buscar a Deus. Era hora de recomeçar, reconstruir de dentro para fora, seguir um novo caminho. Conforme a luz me envolvia, senti-me sendo atraído de volta para um lugar onde o tempo e o espaço pareciam se dobrar, como se eu não estivesse nem totalmente neste mundo nem fora dele. A presença de Jay-Z persistiu, embora sua forma continuasse a desaparecer na luz. O peso de suas palavras pressionou meu coração. O que havia acontecido na escuridão não foi apenas um encontro, foi uma revelação. Tudo que eu sempre acreditei sobre sucesso, vida e o propósito da minha existência foi destruído em um instante. A ascensão de Jay-Z à fama, que eu já admirei como uma história de superação de adversidades, se desdobrou diante de mim como uma visão. Mas não foi uma história de triunfo, foi um conto de auto-engano. Eu vi seus primeiros anos no Brooklyn, lutando para sobreviver, lutando contra todas as adversidades para fazer um nome para si mesmo. Suas letras sobre a rotina, a correria, o desejo de escapar das profundezas da pobreza foram meu hino, minha filosofia orientadora. Eu entendi. Eu cresci em um ambiente semelhante, cercado por pessoas que acreditavam que sucesso significava passar por cima dos outros, pegar tudo o que você pudesse obter e nunca deixar ninguém ficar no seu caminho. As palavras de Jay-Z já foram meu guia. Lute pelo que você quer, ou você não terá nada. Sua mensagem era alta e clara: consiga o dinheiro, consiga o poder.
Mas enquanto eu observava a visão se desenrolar, vi como essa fome por sucesso começou a se distorcer. No início, sua ambição era sobre sobrevivência, uma vontade de escapar das garras da pobreza. Mas conforme ele subia mais alto, a ambição se transformava em algo mais sombrio, ganância. Quanto mais fama ele ganhava, mais ele ansiava. Seus sonhos iniciais de superar a luta evoluíram para uma obsessão avassaladora com riqueza e poder. Sua vida, antes ancorada em uma luta pela sobrevivência, agora estava ancorada em uma sede de controle. Eu assisti enquanto sua música mudava, enquanto suas letras, que antes transmitiam as realidades da luta, se transformavam em cânticos de autoconfiança e materialismo. Os temas de perseverança e resiliência foram ofuscados por glorificações de riqueza, fama e autoadoração. Ele começou a rejeitar a ideia de precisar de alguém, especialmente de Deus, e, ao fazer isso, ele se afastou da própria fonte de paz da qual ele tanto precisava. Eu vi como ele começou a acreditar que o sucesso material era a única verdade que importava. Ele ignorou o chamado de Deus, optando em vez disso por perseguir a aprovação do mundo. Ele disse a si mesmo que amor, humildade e serviço eram distrações, coisas para os fracos, os ingênuos. À medida que a visão continuava, o preço em sua alma se tornou dolorosamente claro. Eu o vi sozinho em sua mansão, cercado de luxo, mas seu coração estava vazio. As pessoas o afastavam, os relacionamentos ficavam tensos, ele era consumido pela busca por mais, incapaz de ver o amor e a paz que poderiam ter preenchido o vazio. Então, o momento final da visão me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu vi Jay-Z em seus últimos momentos na Terra. Ele estava no palco, se deleitando com a adoração de seus fãs, cercado pela glória de seu império. Mas seus olhos, aqueles olhos, estavam cheios de uma crescente desilusão. Ele havia construído seu reino, mas a que custo? Em seus momentos finais, ele percebeu algo que havia ignorado por tanto tempo: não era o império que importava. Era sua alma. E em sua busca por tudo que o mundo tinha a oferecer, ele havia negligenciado isso por muito tempo. Ele havia ignorado os avisos. Ele havia rejeitado o amor de Deus, acreditando que poderia controlar tudo. E agora, de pé nas profundezas ardentes do inferno, ele entendeu a verdade, mas era tarde demais. Dinheiro, fama, poder, Jay-Z havia me dito antes, sua voz pesada de arrependimento. Não é nada. Nada disso traz paz. Eu pensei que tinha tudo, mas não tinha nada. Eu negligenciei a única coisa que poderia ter me dado paz, o amor de Deus. Essa percepção me atingiu mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. A vida de Jay-Z, seus erros e arrependimentos não eram apenas sobre ele, eles eram um aviso para mim. Um aviso sobre o caminho que eu estava trilhando, o mesmo caminho de ambição sem propósito. Sua jornada era um espelho, refletindo os perigos de buscar o sucesso sem buscar a Deus, o perigo de pensar que a riqueza poderia preencher o vazio interior. Conforme a visão se desvanecia, senti uma profunda tristeza por Jay-Z. Ele era um homem com imenso potencial, alguém que poderia ter usado sua plataforma para algo maior. Ele poderia ter guiado as pessoas em direção a uma vida que realmente importasse. Em vez disso, ele caiu na armadilha de pensar que a aprovação do mundo era o suficiente. Mas sua história não foi apenas uma tragédia, foi um aviso, um chamado à ação para qualquer um enganado pelas mesmas mentiras. E para mim, do outro lado dessa visão, eu sabia que tinha que fazer uma escolha. Eu poderia continuar perseguindo sonhos vazios de sucesso material ou poderia escolher um caminho diferente, um caminho em direção à verdade que Jay-Z havia descoberto tarde demais. A verdade de Deus. Seu amor, sua graça, seu perdão. Não era mais sobre sucesso, era sobre rendição. Sobre perceber que a verdadeira realização vem de Deus, e a paz só pode ser encontrada nele.
Essa foi a lição que Jay-Z aprendeu em seus momentos finais, e foi uma lição que eu levaria comigo pelo resto da minha vida. Enquanto eu estava ali, envolto pela escuridão e as palavras de Jay-Z ecoando em minha mente, senti algo mudar dentro de mim. Sua história não foi apenas um aviso, foi um despertar. Eu podia sentir isso em sua voz, na maneira como ele falava sobre seus arrependimentos e quão profundamente ele sentia. Passei tantos anos tentando provar que estava no controle da minha vida, ele disse, seu tom mais suave agora, quase como se estivesse falando como um amigo. Eu construí um império. Eu construí um legado. Mas nada disso era real. Tudo foi construído na areia. Quanto mais eu tinha, mais eu queria, mas nunca me perguntei por que eu estava tão vazio. As palavras doeram porque, de muitas maneiras, eu estava seguindo seus passos, pensando que a próxima promoção, o próximo salário ou a próxima grande oportunidade preencheriam o vazio. Mas eu já sentia o vazio de tudo isso, assim como Jay-Z. E agora, ouvindo-o confessar sua própria desilusão, senti o peso da verdade me pressionando. Eu tive um vislumbre do outro lado, Jay-Z continuou, sua voz tremendo levemente. E não é o sucesso que importa, é o que você faz com o tempo que lhe é dado aqui. É sobre seu coração. É sobre como você escolhe viver, não o que você tem ou quem você impressiona. Ele fez uma pausa, procurando pelas palavras certas. Quando você busca poder, riqueza e influência pelos motivos errados, você acaba servindo a eles. Eles se tornam seus mestres. Eu nunca percebi que estava servindo a essas coisas em vez de servir a Deus. O amor ao dinheiro, o amor à fama, eles me consumiam. E agora não posso levar nada disso comigo. Seu olhar encontrou o meu e, pela primeira vez, não havia arrogância, nem bravata, apenas um homem que finalmente tinha ficado cara a cara com a verdade da qual passou a vida fugindo. Você ainda tem tempo, ele disse calmamente. Você ainda não morreu. Não sei quanto tempo me resta para aprender as lições que deveria ter aprendido na Terra, mas você tem uma chance de consertar isso. Não siga meu caminho. Não persiga as mesmas coisas que eu fiz porque elas não preencherão o vazio. Elas não vão te salvar. Só Deus pode fazer isso. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Eu passei anos idolatrando as coisas erradas, pensando que sucesso e riqueza eram a resposta. Mas no final, Jay-Z, apesar de todas as suas riquezas e fama, era exatamente como eu, um homem em busca de significado em um mundo cheio de distrações. E agora, das profundezas do inferno, ele disse, estou lhe dizendo o que você precisa ouvir. Você precisa escolher. Não é tarde demais. Você precisa escolher colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a única maneira de encontrar paz. Essa é a única maneira de encontrar sucesso real. Porque o verdadeiro sucesso não está em quanto você tem, está em quanto você dá, quanto você ama, quanto você serve. Suas palavras permaneceram no ar, me enchendo de uma sensação de urgência. A verdade era inegável. Não era tarde demais para eu mudar, para mudar minha vida. Mas eu tinha que fazer a escolha. A escolha de parar de buscar realização em coisas que nunca poderiam satisfazer e, em vez disso, buscá-la em Deus. De colocar minha fé em Jesus Cristo, aquele que me ofereceu paz, esperança e um propósito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Conforme a voz de Jay-Z desaparecia na escuridão, senti uma paz que estava ausente da minha vida há tanto tempo. Eu não tinha certeza de como essa mudança se desenrolaria, mas eu sabia de uma coisa, eu não era mais a mesma pessoa que havia entrado naquele reino escuro. No instante seguinte, eu estava cercado por uma luz avassaladora, uma luz que prometia um novo começo. O nascer do sol era um símbolo, um lembrete de que mesmo depois das noites mais escuras, a luz sempre irrompe.
A luz que eu havia sentido durante minha visão havia retornado, agora na forma de uma nova perspectiva sobre tudo. Eu não via mais o sucesso da maneira que eu via antes. Não era sobre poder, fama ou riqueza, era sobre paz, amor e propósito. Era sobre alinhar minha vida com algo muito maior do que eu, algo que não dependia dos desejos inconstantes e fugazes do mundo. O caminho à frente não seria fácil. Eu sabia que teria que lutar diariamente para permanecer neste caminho, para continuar colocando Deus em primeiro lugar, para resistir à tentação de cair novamente em velhos padrões. Mas enquanto o calor da luz do sol me banhava, senti uma paz inabalável no fundo da minha alma, uma paz que eu nunca tinha conhecido antes. Nas semanas que se seguiram, eu me vi crescendo de maneiras que eu não achava possíveis. Comecei a passar mais tempo com minha família, me reconectando com eles de maneiras que eu tinha negligenciado por anos. Eu dediquei mais do meu tempo para ajudar os outros, me voluntariando e encontrando novas maneiras de servir. E em cada ato, não importa quão pequeno, eu sentia a verdadeira satisfação que antes parecia tão ilusória. As palavras de Jay-Z estavam sempre comigo, um lembrete constante de que o sucesso não é sobre o que você tem, mas quem você se torna. Seu aviso, seu apelo para mim, não era apenas sobre seus próprios arrependimentos, era sobre ajudar os outros a evitar as mesmas armadilhas em que ele havia caído. E nessa missão, eu encontrei meu próprio propósito. Comecei a estudar a Bíblia mais profundamente, buscando entender os ensinamentos que poderiam me guiar neste novo caminho. Quanto mais eu aprendia, mais percebia que a vida que eu estava vivendo era um reflexo de um mundo que prometia felicidade, mas entregava apenas vazio. Mas agora, eu havia encontrado a verdade do amor, da graça e do perdão de Deus, e estava determinado a vivê-la. Cada dia parecia uma nova oportunidade de crescer, aprofundar minha fé e amar aqueles ao meu redor de maneiras que eu nunca havia pensado ser possível. O buraco que passei minha vida tentando preencher com buscas mundanas foi finalmente preenchido, com algo real, algo eterno. Não era sobre perfeição. Eu sabia que tropeçaria ao longo do caminho, que a atração da minha vida antiga ainda estaria lá. Mas agora, eu tinha uma base que era mais forte do que qualquer uma das coisas passageiras que eu já havia perseguido. Eu tinha um propósito além de mim mesmo, e com esse propósito veio uma paz que eu nunca havia pensado ser possível. Enquanto eu caminhava por este novo caminho, pensei na visão e nas palavras finais de Jay-Z. Eu tinha aprendido com seus erros, mas também tinha encontrado algo maior, uma chance de viver uma vida não para mim, mas para Deus e os outros. Esse, eu percebi, era o único sucesso pelo qual valia a pena lutar. E conforme eu entrava nessa nova vida, a cada nascer do sol, eu me sentia grato pela segunda chance que me foi dada. Uma segunda chance de construir algo que duraria além deste mundo, uma vida construída na fé, no amor e no serviço. Uma vida que importava.